Doutor Mino. Está jogando tênis ainda? As minhas pernas não me aguentam mais. Tá bom? Bom. Estou à disposição. Vamos começar? Pergunta o que quiserem, como quiserem. Como começamos? Só responderei aquilo que eu souber, tá? Não, quem me lembrou foi o Stuckert, que eu te visitei na cadeia em 1980. Você lembra? Lembro. O Tumão nos recebeu fidalgamente no escritório dele. O plural não é majestático, eu estava com o Raimundo Paulo. Né? Ele nos mandou sentar naquelas poltronas que ficavam num canto do escritório, mandou chamar você e ele foi embora. Nos deixou absolutamente à vontade. Eu queria te perguntar qual é a diferença que você sente em relação àquele 1980, maio. Há muita diferença, porque em 1980 eu fui preso por conta de uma greve, sabe? E naquela época, quando eu fui preso, a ideia básica era imaginar que eu sendo preso a greve iria acabar. E eles caíram do cavalo porque a greve aumentou. Continuou. Claro. Agora aconteceu a mesma coisa. Porque, embora eu não esteja preso por causa de uma greve, eu esteja preso por denúncias infundadas e mentirosas, porque quem deveria ter sido preso antes de eu ser preso era o Delayol, quando ele apresenta o PowerPoint e que ele termina dizendo não me peçam provas, eu só tenho convicção, dali ele deveria ser preso e internado. Mas é lógico. Ou exonerado a bem do serviço público. Não, ele foi guindado ao posto de super popstar, sabe, pela Rede Globo de televisão. Depois eu alertei ao Moro na minha audiência. Falei, Moro, você do jeito que você está conduzindo isso, você está obrigado a me condenar. Porque eu tinha noção de que o objetivo era chegar a mim. Porque a mentira está muito longa, ou seja, quando eu conto uma mentira muito grande, depois eu não tenho como desfazer. É o problema deles agora com a Lava Jato. Como é que eles vão se desfazer da Lava Jato se ela faz parte da grade de todos os meios de comunicação, sobretudo televisão, como se fosse uma novela? Eles não têm como sair, porque eles endeusaram o Moro, endeusaram o Dallagnol, endeusaram e demonizaram todos os que foram acusados. Claro. Então não tem como. Então eu, por mais que eu tenha vontade, por mais que eu imagino ver, eu fico imaginando como é que vai ser a cara do William Bonner, a cara daquela mulher que trabalha com ele, sabe, tendo que abrir o Jornal Nacional dizendo, olha, queríamos dizer que o presidente Lula é inocente. Houve uma mentira montada para levá-lo à prisão, para evitar que ele fosse presidente da República. Mas é isso mesmo. Pois é, mas aliás, a pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta importante, a meu ver. E todas as provas, a essa altura, mostram que você foi atingido como primeiro objetivo do golpe. O golpe começa pela Lava Jato, em 2014. Aí tem as várias traições e tudo mais e tal, e aí cai o impeachment da Dilma. Aí pegam você. O golpe foi feito para isso, para impedir a sua eleição. Mina, demonizar você e o seu partido. Mina, a coisa mais interessante é o seguinte, em dezembro, logo depois da vitória da Dilma, teve um ato do PT em Brasília e eu alertei a direção nacional do PT num pronunciamento que eu fiz de que era importante que o PT começasse a se dar conta de que estava começando um processo de criminalização do PT. Claro. E depois eu comecei a notar que o objetivo deles era o seguinte, era tentar, em qualquer hipótese, evitar que houvesse em 2018 uma candidatura do Lula. Ora, por quê? Porque todos os inquéritos que eu
que eu participei até agora, todos eles, na verdade, o julgamento é do meu governo. Não é um julgamento pessoal. Não, claro. É um julgamento de todas as políticas que nós fizemos. Eu até brinquei que no primeiro depoimento que eu fiz na Polícia Federal, eu alertei ao ex-ministro da Justiça e ao diretor-geral da Polícia Federal da época de que era preciso dar uma formação política para os delegados, porque eles eram todos analfabetos políticos, eles não entendiam como é que se monta um governo, como é que se escolhe, sabe? Eles acham que é tudo, que você faz concurso para ministro, que você faz concurso para indicar gente para cargo público. Sim, não. sim, claro. Sabe? Então eu fiquei um pouco assustado com a forma com que eles tinham noção da política, que não tem nenhuma noção da política. Tá? Eles aproveitaram a síndrome, sabe, da criminalização da classe política, que não é só brasileira, é uma coisa no mundo inteiro, de que nenhum político presta, de que todo mundo é igual, de que ninguém presta, de que ninguém presta, de que ninguém presta, que bom é só as empresas privadas, que bom é só... Sabe? Chegou a um ponto em que a sociedade, com medo, sabe, horrorizada com tudo que estava acontecendo no Brasil, é só ligar a televisão 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, que é um absurdo da criminalização, sabe, do dia a dia nesse país. Bem, o que eu notei? Eu notei que eles tinham um objetivo. O objetivo era tentar evitar que eu fosse candidato a 2018. Claro, né? claro. Bem, qual é a minha tranquilidade? Mas essa era também uma demanda de Washington. Deixa eu lhe falar. Isso foi crescendo. Isso foi crescendo porque eu nunca consegui compreender por que uma operação Lava Jato, como mais de 200 que já houve, começando a criar no meu governo, como é que essa operação se transformou numa instituição? Eles esqueceram que era uma operação policial para investigar um determinado tipo de crime e transformaram numa instituição com objetivos eminentemente políticos. Claro. Isso hoje está claro e para mim está muito claro o papel preponderante da Secretaria de Justiça dos Estados Unidos nesse processo da Lava Jato. Ou seja, o objetivo final era não deixar o Lula ser candidato, o objetivo final era quebrar empresas de engenharia no Brasil, era quebrar a indústria de gás e óleo nesse país, era quebrar a indústria naval, para que, tal como aconteceu no Iraque, as indústrias americanas e outras indústrias europeias viessem fazer aquilo que as brasileiras faziam. Isso está acontecendo nesse instante. É difícil o povo saber ainda, é difícil. Tem uma parte da população que ainda não compreende porque a chamada grande mídia não fala disso. Você fala que se não for a rede social, sabe, falar do Intercept, a grande imprensa não dá quase nada do Intercept, é como se não existisse. Por exemplo, por conta disso, eu queria fazer uma pergunta. Nós já estamos aí há quase 3 meses de revelações do Intercept, né? Todo dia aparecem novas. Ontem mostrou-se que o Dallagnol poupou uma empresária da investigação porque ela contribuiu para o Instituto de Interesse da Lava Jato e ele mesmo pretendia ser candidato a senador e lançar candidatos do Ministério Público em todos os estados. Nós temos aí, na semana anterior, denúncias de pedido de dinheiro para outros empresários, nós temos provas mais do que acumuladas de que foi usado politicamente, mas o fato é o seguinte, ninguém até agora sofreu nada. A ação contra o Dallagnol foi suspensa no Conselho do Ministério Público. E tem um outro dado também que eu queria que o senhor comentasse, esse era o dado principal. Em todas as pesquisas feitas recentemente, a maioria da população vê erros da Lava Jato, vê que a Lava Jato tinha um viés político, mas acha que está tudo bem. O senhor está preso, está tudo bem, e que o Moro deveria continuar como ministro. O que o senhor acha? Não acha que está tudo bem. Veja, nós, seres humanos normais, reagimos de acordo com as informações que nós obtemos. Né? Quando você vai conversar comigo num jantar à noite, você vai conversar comigo normalmente as coisas que aconteceram, sabe, durante a semana e não as coisas que vão acontecer no futuro. Então a sociedade reage de acordo com a quantidade de informações que ela tem. Veja que a política foi demonizada nos últimos, a começar de 2005, mas ela sempre foi demonizada no Brasil. Sim. Mas ela foi com mais força, envolvendo a política e de preferência um partido como o PT, a partir de 2005 do Mensalão. É isso.
Tá? Ela foi demonizada. Ela foi demonizada, e demonizada o PT, demonizada o governo do PT. Nós saímos de um período de pensamento único no governo Fernando Henrique Cardoso, em que era tudo favorável, para um pensamento único contrário quando chegou no meu governo. O que eu acho? A sociedade brasileira, na medida em que ela vai tendo informações, ela vai reagindo, ela vai mudando de posição. As pesquisas mostram que a sociedade brasileira está começando a enxergar o que está acontecendo. Até agora, esses canalhas dizem que o desemprego é por conta da Dilma. Eles se esquecem de dizer à opinião pública que em dezembro de 2014 nós tivemos o menor desemprego da história do país. E que o desemprego começou quando eles começaram a boicotar o governo da Dilma, a partir da indicação do delegado Cunha para presidente da Câmara, que tinha como objetivo não permitir que nada que a Dilma quisesse para melhorar fosse aprovado. Eles se esquecem disso, que eles jogaram o Congresso Nacional para atrapalhar. Eles se esquecem de que o Aécio Neves é o responsável por parte do ódio que está criado nesse país com a alavancagem da Rede Globo de televisão. Claro. A Rede Globo na novela é toda bonzinha, não é mais bonzinha, porque agora tem filha roubando mãe, filha casada com o marido da mãe, tem tudo que não presta na novela. Mas o dado concreto é que ela é responsável por parte do ódio estabelecido nesse país. Tudo que é da política não presta, tudo que o PT fez foi errado, sabe? E ainda hoje há uma doença na cabeça dessa gente de tentar mostrar que no período do PT não aconteceu nada. Olha, o período do PT foi o período de melhor distribuição de renda nesse país, o melhor período de aumento do salário mínimo, o melhor período de geração de emprego, o melhor período do aumento de renda da sociedade. Ou seja, qualquer coisa que você procurar entre 2003 e 2014, você vai perceber que houve um crescente nos investimentos públicos, sabe, na renda das pessoas mais pobres, na questão da educação. Então, a sociedade vai descobrindo isso. O problema é que a gente, às vezes, tem pressa. Eu aqui na minha celinha, eu fico sempre pensando o seguinte, quer dizer, a democracia ela tem um problema, porque de vez em quando você perde. E quando você perde, 4 anos é muito pouco para quem ganha, mas 4 anos é um oceano Atlântico para quem perde. Esperar 4 anos para disputar outra eleição é muito difícil, e para quem ganha, acaba logo. Então, o que o PT tem que ter é paciência, sabe? E ir mostrando para o Brasil que o Brasil pode ser melhor. Nós precisamos trabalhar 24 horas por dia, sabe, em arejar a cabeça da sociedade. Primeiro, para diminuir o ódio. Segundo, para mostrar que o Brasil pode ser governado de forma diferenciada. E mostrar claramente quem é bandido nesse país. Veja, eu fui candidato muitas vezes, você nunca me viu numa televisão dizer que um candidato adversário era ladrão. É verdade. Você nunca viu eu com agressividade. Por que eu sou agressivo contra o Moro e sou agressivo contra o Dallagnol, principalmente os dois? Porque eles construíram uma mentira. Eles inventaram várias histórias. Eles condenaram sabendo que não podia condenar. Eles sabiam que estava errado, e tem 4 pessoas que sabem que ele estava errado. Eu, que sou a vítima, o Moro, que é o algoz, o Dallagnol, que é o algoz, e Deus, que sabe tudo o que acontece. Tá? Então, meu caro, por isso é que eu digo que o Moro é mentiroso, o Dallagnol é mentiroso, e essa gente não deveria, sabe, continuar na função. Essa gente deveria ser exonerada bem do serviço público. Querem demorar mais? Vamos demorar mais, mas o tempo vai passando e as coisas vão ficar cada vez mais verdadeiras. Então, mas as instâncias que poderiam cuidar disso, e principalmente o STF, não fizeram nada. Todos nós percebemos um movimento de ministros do Supremo sendo mais claros em relação ao que aconteceu, mas deixaram tudo acontecer. Eu pergunto o seguinte: o senhor ainda tem esperança que o Supremo irá avaliar o caso do senhor com a isenção necessária? Olha, se um dia que eu perder a esperança, eu pego uma caneta dessa e me dou um tiro na cabeça, de tinta. Porque, veja, como é que vive um ser humano sem esperança? Eu me alimento de esperança, eu me alimento da certeza absoluta de que haverá um momento em que neste país
sabe? A sociedade brasileira vai ouvir uma sentença de que o ser humano que vos fala aqui foi vítima da maior canalice política já feita nesse país. Tá? Eu trabalho com essa esperança. Acho que tudo que o Intercept está dizendo, nós já dizíamos. Se você pegar os autos do processo, Mas a carta capital, você vai perceber que para nós não tem nenhuma novidade. Não, nenhuma. Para nós não tem nenhuma novidade. O Moro inventou que era preciso trazer o Lula para Curitiba, porque o mocinho da cena era o Moro, então ela precisa vir para cá. Por isso que inventaram a OAS, inventaram a Petrobras do tripé do Guarujá, por isso que inventaram toda a história do sítio, e vão inventar mais. E eu continuo com a mesma tranquilidade. Sabe a tranquilidade dos inocentes? Então eu estou assim, estou tranquilo, hoje, nesse momento, eu estou esperançoso de que em algum momento a Suprema Corte vai entrar no mérito do processo, porque o Moro é engraçado, o Moro não aceitava nenhum documento que provasse a minha inocência. Você levava uma prova e ele não aceitava, porque para ele já estava dado a sentença. Eu disse no meu depoimento, você está condenado a me condenar pela quantidade de mentiras que já foi contada. Agora, tudo isso, Lírio, tudo isso na minha cabeça é secundário se o sacrifício que eu estivesse fazendo hoje pudesse resolver o problema do povo brasileiro. Se eu estivesse aqui e o povo tivesse com pleno emprego, o povo tivesse tendo aumento de ganhos salariais, o povo tivesse comendo melhor, o povo tivesse passeando melhor, morando melhor, estudando melhor, sabe? Era um sofrimento pessoal, mas o povo estava bem. Duro é que eu estou aqui e o povo que está em suposta liberdade é prisioneiro de uma canalice jamais vista nesse país, com um bando de incompetentes que não conhece o Brasil, que não sabe o que é governar, porque até agora, 8 meses de governo, a única palavra que eles decoraram no dicionário é a palavra corte, 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 corte e ajuste, ajuste, ajuste e nada exatamente para melhorar a vida e a esperança do povo brasileiro. Então, um presidente que supostamente valoriza a bobagem. A gente pensa que o Bolsonaro é bobo nada, aquilo é um tipo. Ele foi criado assim, ele acredita em toda a asneira que ele fala. Em toda a bobagem que ele fala, tem gente que fala, não, ele está falando bobagem, nada. Ele acredita naquilo, ele acha que aquilo é o charme. Porque ele é como um fanático corintiano, um fanático flamenguista. O fanático não é o torcedor normal, aquele que quer o time ganhando. O fanático é aquele que vai no estádio para brigar, para falar bobagem, para xingar o técnico. O Moro é isso, ele é a turma dele. Ele não governa para o país, ele governa para a turma dele. Quanto mais bobagem ele fala, mais a turma de fanáticos deles acha legal, acha bonito, acha simpático, sabe? Acha tudo maravilhoso. Mas eles agiram de caso pensado, com um objetivo claríssimo. E foram realmente os iniciadores do golpe. O golpe começa aí. Agora, por que o Haddad, na véspera da eleição, se põe a fazer o elogio do Moro? Eu gostaria de entender esse tipo de situações. Mino, eu fiquei num estado de irritação sublime. Veja, mas deixa eu lhe falar, é que eu não sei qual foi o contexto e qual foi a pergunta feita por Haddad. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu tenho consciência de que tem vários interesses em jogo no momento nesse país. Você tem os interesses militares, você tem os interesses políticos, empresariais, financeiros, e você tem os interesses políticos. Ou seja, eu acho que o interesse maior do chamado setor financeiro e setor empresarial é permitir que o Bolsonaro consiga desmontar tudo que é a estrutura de direitos que nós conseguimos fazer nesse país ao longo de décadas e décadas. Tá? E quando não tiver mais direito do trabalhador, porque vai voltar.
vai voltar quase que ao tempo da escravidão. É trabalhador trabalhando pela metade do preço, é trabalhador pedindo, mendigando para trabalhar uma hora aqui, uma hora lá, sem nenhum direito. Eu lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe e outras mulheres trabalhavam fazendo costura para fora. Chegava a empresa, trazia um pacote de camisetas, de coisa, elas costuravam. Qual era a nossa briga? A nossa briga é para que as mulheres deixassem de trabalhar assim, tivesse carteira assinada registrada, tivesse férias, tivesse previdência. Nós estamos voltando àquela época. Claro. Em nome de um progresso inexistente. A escravidão nunca significou progresso. A subserviência nunca significou progresso. O progresso que nós vimos no mundo mais moderno é o estado de bem-estar social conquistado, sabe? Na Europa Ocidental, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Sim. Muito, sabe? Conquistada pelo medo que o capitalismo tinha da Revolução Russa, sabe? E que eles agora querem desmontar o momento mais primoroso de conquista da sociedade. Então, direitos passaram a ser, sabe, coisa proibida, coisa... Vamos voltar ao tempo de trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, 16 horas por dia. Vamos trabalhar sem resíduos. Se o trabalhador morrer no percurso do trabalho é um problema dele. Mas por que o Haddad... Então veja, eu não sei qual é o contexto que o Haddad falou. A verdade é que outro dia eu dei uma entrevista para uma moça aqui da BBC Sim. brasileira e ela perguntou da Lava Jato. E eu dei uma resposta que é o seguinte, veja, a Lava Jato, enquanto operação, ela era uma operação igual a qualquer outra. Uhum. Na hora que ela virou uma instituição política, que passou a manipular em função de interesses políticos, ela deixou de ser uma operação de apuração de corrupção para ser uma operação política. Sim. Com objetivo definido. Veja, qual é a diferença que eu faço? E aí eu falo pelo meu processo, eu não posso falar pelo processo que eu não conheço. Ou seja, se você tem um canalha, tá? Que chegou aqui e resolveu se vender e fazer delação e disse que roubou, ele que seja preso pro resto da vida. Não. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, todas as pessoas têm direito a um julgamento decente. Toda pessoa tem direito a mostrar provas de crime ou de inocência. Uhum. Então eu pego o meu caso. No meu caso, a Lava Jato ela mentiu do começo ao fim. No meu caso. E a Lava Jato ela foi deformada, porque eu acho que muito dinheiro que os empresários falam que foi propina, na verdade era evasão fiscal. Isso, menino, vai ter que ser apurado. Você sabe que tem coisa que você vai saber 50 anos depois, 40 anos depois, 30 anos depois. A única coisa que eu sei no momento, Lírio, é a minha situação. Eu posso dizer, o Ministério Público na Operação Tarefa é mentiroso, o Moro é mentiroso, o TRF4 é mentiroso, sabe? O Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito do processo, eu estou aqui. Eu estou aqui enquanto os canais já estão livres. Então... Parece que eu estou nervoso, mas eu não estou nervoso, é que eu tenho que dar ênfase aqui para você poder me ouvir direito, ou seja... Então, mas por que eu estou tranquilo? Porque eu acho que a verdade vai vencer. Eu acho que é o seguinte, esses caras querem me derrotar, tem um jeito melhor, Lírio. Esses caras querem me derrotar, me desmoralizar. Ao invés de eu estar preso aqui, eles deveriam estar fazendo política social, deveriam estar dando comida na mesa do povo, estar pagando as bolsas do CNPq, do CAPES. Esses caras deveriam estar abrindo mais universidades, mais escolas técnicas. É isso que esses caras deveriam estar fazendo. Agora, presidente, então, o senhor já expôs e deixou claro toda a situação que o senhor foi submetido e disse que tem esperança. Eu só queria lembrar um ponto para o senhor. Recentemente, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, deu uma entrevista à Veja e ele admite o seguinte, que houve um acordo entre militares e empresários com a participação dele políticos com dois objetivos, impedir que o Bolsonaro fosse derrubado já com 4 meses de governo e que o senhor fosse mantido preso. Quer dizer, como é que o senhor avalia uma declaração dessa, ou pelo menos a admissão? Ele não desmentiu o conteúdo. Esse é um dos nossos heróis preferidos. Como se explica isso? O Toffoli. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa para você. Veja, eu não gosto. Eu faz mais de 30 anos que não leio a Veja. Não gosto de ler a Veja. Não acredito em nada que a Veja fala. Nada. Nem se ela falar que o Lulinha é santo, eu acredito. Tá?
Não gosto. A Veja não faz parte da minha leitura. Ora, veja, vamos ver, a pressão para que eu não fosse candidato, ela foi muito forte. Ela começa da Rede Globo de televisão, dos editoriais dos Merval, dos militares, coisas que eu às vezes não compreendo. Sabe por que eu não compreendo? Da onde foi alimentado esse ódio? A única explicação que eu compreendo é o seguinte, é que essa gente não quer que o povo pobre tenha ascensão. Essa gente não quer que as pessoas mais pobres frequentem o Parque de Ibirapuera, lá em São Paulo. Essa gente não gosta que o povo mais pobre viaje de avião para o Nordeste. Essa gente não gosta que o povo tenha acesso a um teatro, tenha acesso a uma universidade, tenha acesso a um restaurante que eles frequentavam, que acham que é dele. Aliás, eu lembro, vou pegar a tua presença aqui, eu lembro que um dia estava Vossa Excelência, o Vefó, o Jacob Ittar e eu num restaurante, Sim. Lá numa rua, não sei se é 24 de maio, 23 de maio, sei lá. A gente estava comendo uma feijoada. Sim. Era num restaurante de um amigo do meu irmão. Sim. E eu levanto para ir ao banheiro junto com o Jacob Ittar. O Jacob Ittar, eu vou na frente. E quando eu passei, duas mulheres falaram, ele fala que defende os pobres, mas ele está comendo no nosso restaurante. O Jacob Ittar ficou puto, deu um esporro nas duas mulheres, né? E acabou o assunto. Mas eu estou te mostrando que essa gente tem uma parte da elite brasileira, dos setores médios da sociedade, que ela se incomoda com a ascensão das pessoas mais pobres. Pois é, mas isso Ou seja, a Casa Grande precisa... Então, então eu acho que isso fez com que essa gente fosse alimentada desse ódio. Só pode ser. Porque, veja, quando eu deixei a presidência da República, eu lembro que eu brincava com o Frank, eu falei assim, no terminar o meu mandato eu vou sair com mais de 100% de aprovação. Porque a última pesquisa da Census mostrava o seguinte, eu tinha 87% de bom e ótimo, eu tinha 10% de regular, se somasse já dava 97%, e 3% de ruim péssimo, que deve ter sido feito na minha casa, porque, sabe, os filhos e a marida deviam estar puta comigo. Ou feito lá no comitê do PSDB. Eu lembro que quando eu deixei a presidência, em São Paulo eu tinha 88% de bom e ótimo. 80% de bom e ótimo. Então, veja, esse ódio foi alimentado desde que eu saí da presidência. E foi alimentado. E parte desse ódio começou. Eles sempre tentaram criar uma intriga entre a Dilma e eu. Sempre tentaram criar uma intriga. Não criou porque a Dilma tem uma cabeça boa e não se permitiu criar. Depois eles começaram a negar a existência do sucesso do nosso governo. Gente, eu fazia reunião trimestral para mostrar o PAC. Era a Dilma que participava de reunião trimestral com toda a imprensa, todos os ministros que tinham obra no PAC, e eles não davam notícia nenhuma. Não sei se vocês viram o Jornal Nacional de ontem, eu não vi, mas me contaram. Sabe, que eles falaram do ProUni, falaram das cotas. Sem falaram... dizer quem era o autor. Mas não cita quem é o pai da criança. Sabe? O pai é desconhecido. Então, isso eles estão fazendo desde que eu me conheço por gente. Bom. Eu, quando estava na presidência, eu tomei uma decisão. Eu vou derrotá-los. E vou derrotá-los na rua. Não tem almoço, não tem jantar, eu vou e derrotei. Não, eu entendo. Agora, veja, esse ódio que está estabelecido na sociedade, nós precisamos, eu diria, extirpá-lo ou diminuí-lo, porque a sociedade não consegue construir um país, sabe, tranquilo, calmo, desenvolvido, nesse clima de ódio e sem colocar no dicionário a palavra desenvolvimento, investimento. O senhor acha que o ódio explica o dado que eu vou citar agora? Claramente a deterioração da imagem do apoio ao Bolsonaro é a mais impressionante de qualquer presidente desde o fim da ditadura. Ele está caindo em todas as áreas, em todos os campos, mas tem uma faixa ali entre 2 e 5 salários mínimos que ainda
ele consegue o maior percentual de apoio. E é uma faixa que justamente foi a faixa que teve uma melhora significativa de vida sobre os governos do PT. Não, ele cresce o que mais. você acha que aconteceu Não, isso? ele cresce mais nas pessoas mais ricas, é onde ele tem maior força. Não, mas ele perdeu É bastante, no setor né? médio. Tá? Qualquer coisa que você perguntar vai ter entre 8% e 9%. Veja, eu quando fui reeleito presidente do sindicato em 98, eu tive 92% dos votos. Os meus adversários tentavam explorar que tinha 8% que votaram contra mim. Ora, numa sociedade de 210 milhões de habitantes, você ter 10% que gosta de um fanático, sabe, sempre vai acontecer. Veja a votação do Enéas, 8%, né? O chefe da TFP, quando foi candidato, teve 8%. Então você tem entre 8% e 10%, você tem gosto para tudo. Sabe? Você vai encontrar 10% de torcedor de São Paulo que concorda quando a torcida independente faz uma violência, ou quando alguém do Corinthians faz uma violência. Você tem maluco para tudo. Então, o que eu acho é que a maioria da sociedade, a maioria, começa a se dar conta do desastre que aconteceu, sabe, em 2018. Quer dizer, é uma coisa que você não encontra muita explicação. Você fazer com que uma sociedade, sabe, se você pegasse um trabalhador que não tem escolaridade nenhuma, você poderia falar, o coitado não tem escolaridade, ele não estudou, ele não sabe votar, né, como muita gente fala. Agora você pega um cara que é empresário, que tem investimento, que tem um curso, pode ter um curso mequetrefe, né? Sabe? Pode ter, mas ele tem. Esse cara deixar de votar numa pessoa qualificada moralmente, eticamente, sabe? Do ponto de vista científico, um cara que é, sabe, filósofo, advogado, economista, que foi o melhor ministro da educação que nós tivemos nesse país, um cara deixar de votar nele para votar numa figura como o Bolsonaro não tem sentido. Veja o ministério dele. Veja o ministério dele. Quando ele não tem ninguém para indicar, ele coloca um general. Sabe? Como se ser general fosse símbolo de competência. Não tem prova de competência. Não tem prova. O general, ele é formado, não é para dirigir a fazenda ou a educação. O general foi formado para dirigir as Forças Armadas Brasileiras em proteção à nossa soberania nacional, que é o que me interessa nesse momento. É que a nossa soberania está sendo jogada fora. O Brasil está jogando a sua soberania, sabe, e está batendo continência para a bandeira americana. Esse é o mal maior que está acontecendo no Brasil. Não sei se você lembra quando houve a guerra do Iraque. Quando houve a guerra do Iraque, ou seja, as empresas que foram reconstruir o Iraque eram empresas americanas. E só ia lá quem tinha participado da guerra do lado dos americanos. Pois bem, quem é que está entrando agora para ocupar o lugar das empresas que foram destruídas nesse país? Empresas americanas. Sim, tudo bem. Mas agora, Lula, eu insisto num ponto. Esse golpe foi dado pelos poderes da República. O STF, ao qual teoricamente cabe, assim como ao Exército cabe a defesa das nossas fronteiras e da soberania nacional, o STF cabe a defesa da lei. O STF tinha condições plenas de impedir desde as falcatruas do senhor Moro ou do senhor Dallagnol até o impeachment da Dilma. Depois da sua condenação, sem provas, o STF quieto. Família, vamos ver o seguinte, olha. Vamos ver o seguinte. Eu às vezes fico me perguntando por que nós do PT, ao invés de fazer, sabe, uma ação privilegiada na Câmara e no Senado com relação ao impeachment, não fomos primeiro ao STF. Às vezes me pergunto. Como eu não sou advogado, eu não tenho resposta. Eu acho que nós fizemos uma aposta imaginando que tinha maioria no Congresso e nunca tivemos. Tá? Quem sabe se a gente tivesse ido na Suprema Corte, o debate fosse no outro nível.
a gente não ficasse se esgarçando como ficamos, sabe? Depois que a gente começou, só perdemos voto, não ganhamos nenhum voto. Tá? Então eu fico me perguntando, por que a gente não foi no STF? Talvez tenha sido... Mas é uma questão muito técnica. Uma avaliação política, ou talvez... Eu não sei se está certo ou errado. Eu me pergunto sempre, eu não encontro resposta para mim. Mas é uma situação... A segunda coisa é que foi construída nesse país a partir de julho de 2013, com o começo das grandes manifestações, e com a campanha do Aécio nega a radicalização, com o discurso de não aceitar o resultado, foi construído um clima para não deixar a Dilma governar o segundo mandato. Sim, claro. Tá? Não tem dúvida. Outro dia eu estava dizendo aqui numa entrevista que era preciso fazer uma comparação. Em 99, o Fernando Henrique Cardoso estava na mesma situação da Dilma em 2015. Estava com 8% na pesquisa da opinião pública, a economia já tinha quebrado 2 vezes. Qual foi o que salvou o Fernando Henrique Cardoso? O Temer entrou na presidência da Câmara e o Temer facilitou a aprovação de todas as reformas que o Fernando Henrique Cardoso tentou fazer. O que aconteceu com a Dilma? Ao contrário, ela teve na Câmara o Eduardo Cunha, que trabalhou o tempo inteiro com a aprovação de pauta-bomba para dificultar a ação do governo. Então, tudo que a Dilma tentou fazer para reverter uma situação não conseguiu. Porque, veja, nós terminamos 2014 com 4,3% ou 4,3% de desemprego no país. Ora, tinha que fazer um ajuste? Tinha. Eu digo sempre, um dos ajustes que a gente tinha que fazer, a Dilma tentou fazer, eu não sei se vocês sabem, o Guido fez, na verdade, uma desoneração de 540 bilhões de reais de 2011 a 2014, ou seja, você abriu mão de colocar no seu caixa 540 bilhões de reais para favorecer os empresários e manter a política funcionando. Ora, você não pode abrir mão de 540 bilhões como nós abrimos, ou seja, desoneração e invenção fiscal, você faz como se fosse com porta de uma hidrelétrica. Você abre quando você precisa e você fecha, abre, fecha, abre, fecha. Ou seja, quando nós mandamos a medida provisória para acabar com a desoneração, simplesmente não aceitaram e a Dilma ficou com prejuízo. O senhor acha que o que aconteceu com a Dilma foi só a sabotagem ou foram opções erradas? Eu pergunto o seguinte, o ajuste que a Dilma propôs a partir de 2015 não era um ajuste errado? Quer dizer, a escolha do Levi, deixa eu lhe falar uma coisa. O ajuste da Dilma era um ajuste que começou a criar um problema na nossa base. Eu lembro que o movimento sindical que estava negociando com a Dilma, eu lembro que o próprio PT, eu participei de algumas reuniões já no começo de 2015. É importante lembrar que foi anunciado algumas reformas dia 29 de dezembro de 2014, que pegou muito mal, porque criou um clima de insatisfação na nossa base. Né? Agora, veja, tudo isso já fazem 5 anos, meu caro. 5 anos. O que não pode é essa canalite ficar dentro do Brasil quebrou por causa da Dilma, o Brasil não sei o que lá por causa da Dilma, o Brasil não sei o que lá por causa da Dilma. Não. Eu, quando ganhei as eleições do Fernando Henrique Cardoso, eu descobri a herança maldita e não fiquei xingando o Fernando Henrique Cardoso, eu fui consertar o Brasil. Quem é eleito para governar, não é eleito para diagnosticar. O bom médico não é aquele que descobre a doença que eu tenho, o bom médico é aquele que me dá o remédio que me cura. Porque diagnosticar doença é qualquer um. Diga para mim que está com dor de cabeça que eu vou lhe dar uns 30 remédios aqui. Diga para mim que está com cólica renal que eu vou lhe dar uns 30 remédios. Ora, o bom médico é aquele que descobre e cura a pessoa. Sabe? Esse negócio de vender remédio pela televisão, tome tal remédio, se não der cura, procura o médico. Sabe? Então, política não pode ser assim. A política é o seguinte, meu cara, eu tinha um compromisso com a minha história. Eu não posso errar. Eu tinha em mente o Walesa na Polônia, um metalúrgico do estaleiro de Gdansk, sabe? Que fez uma greve, sabe, bem menor do que a que nós fizemos em São Bernardo do Campo, porque Gdansk era menor, mas teve muito mais divulgação nos jornais brasileiros do que a minha. Tá? Ele recebeu muito mais apoio internacional do que a minha. Recebeu, inclusive, dinheiro para financiar uma gráfica. O Lulinha não recebeu nada.
Se a gente quis sobreviver, tá aqui o companheiro Mino, que eu vou agradecer, que me deu uma offset. A gente rodava boletim daqueles mimeógrafos a álcool. Eis que meu amigo Mino Cata deu de presente aos trabalhadores metalúrgicos uma offset. A primeira máquina moderna, bonita que eu vi na vida para rodar panfleto e continuar a greve. Então, eu tinha o Valença na minha cabeça. Eu não posso errar. Porque o Valença governou 4 anos, porque era como é que fala? Aquele momento de derrubada do muro de Berlim, então, sabe, o Papa polonês, então o Valença estava com... Que ajudou bastante. Bom, aí quando ele é candidato à reeleição, ele tem 0,5% dos votos. 0,5% do voto. Então eu tinha isso como exemplo, eu não posso falhar. Porque se um burguesão, se um aristocrata, se um rico governa e falha, tem problema, termina a posse, ele vai para o aeroporto, pega um avião, vai para Paris e fica 1 ano, vai para Londres e fica 2 anos, vai para Nova York e fica num monte de tempo, sabe? E a história segue. O Lulinha tinha que voltar para São Bernardo do Campo, a 600 metros do sindicato, ouvindo aquela peãozada xingar patrão na porta da Volkswagen. Então não tinha para onde ir, meu cara. Então eu falava, eu não posso errar, eu tenho que acertar. E para acertar eu não posso esquecer de onde eu vim e para onde eu vou voltar. Eu não posso esquecer quem são meus amigos de sempre e quem são meus amigos eventuais. Porque você não sabe o que é puxa-saco, lambe-bota, você não sabe o que é. A quantidade de gente que fica do teu saco, sabe, o dia inteiro e vira teu amigo. E você não sabe o orgulho que eu tenho. Vou dizer uma pessoa que chega, Topo Gijo. O Topo Gijo era um metalúrgico lá de São Bernardo do Campo, trabalhava na Carmanguia. Ele me chama de baiano. Ele era um cara, ele tinha vício lá, bebia muito, eu sei que nós ajudamos a curar ele, eu e Marisa. Pois bem, esse cara foi montar um bar, eu era contra ele ir para um bar. Um cara que era ex-alcoólatra, ir para um bar e falar, pô, vai vender tudo. Ele está com um bar há mais de 30 anos. Eu virei presidente, esse cara ligava para minha secretária. Aí daqui a pouco entrava a minha secretária, ô presidente, tem um senhor aí chamando o senhor de baiano, ele disse que quer falar com o baiano, e disse que é o Gijo. Bicho, eu tinha um orgulho de ver aquele companheiro de 40 anos atrás que eu conheci, trabalhando nos bailes do sindicato, que eu levava para casa 3 horas da manhã junto com o marido para entregar ele para a mulher dele, me ligando e me chamando de baiano, de companheiro. Essa coisa é que me diferencia dos outros. É que eu não era um diferente na presidência, eu era um peão que chegou à presidência e sabia que quando eu deixasse a presidência eu ia votar para o meu povo. E é isso que incomoda essa gente. O Lula, todo dia 23 de dezembro, o Lula ia tomar café com os catadores de rua e catadores de material reciclável e papel e morador de rua em São Paulo. Todo final de ano eu ia, lá embaixo de um viaduto. Você imagina, eu não poderia ter jogado, como chama? Golfe. Ou tênis. Eu poderia ter jogado golfe, já pensou o Lula de roupa branca com taco jogando golfe? Miami. Sabe? Não, mesmo aqui em São Paulo, aqui, junto com a elite, imagina. O Lula e o pessoal da Fiesp jogando golfe, o Lula e o pessoal da Febraban jogando golfe. Ninguém ia ter ódio de mim. Nossa, como ele evoluiu, olha, ele até tá... Agora, como o Lula não aceitava jogar golfe e ia, sabe, tomar café com as pessoas que eram vítimas da sandice econômica desse país, o Lula não podia ser tão aceito. Esse Lula, esse cara, esse semi-analfabeto, querer que filho de empregada doméstica vire engenheiro, vire médico, vire dentista, vire filósofo, sociólogo. Sabe? Que história que é essa? Agora, presidente, o senhor acha que o Bolsonaro chega até o final do mandato e... Eu pergunto, o PT, por exemplo, tem um processo de cassação no TSE. O senhor acha que é um caminho, por exemplo? Tentar? Olha, você sabe que eu não fico torcendo para a desgraça ser maior do que já é. Sabe? Veja, porque o meu problema não é o Bolsonaro em si. O meu problema é o projeto que ele representa. Sabe, o Bolsonaro cai, com todas as sandices que ele fala, e entra o Mourão.
Vai mudar o projeto? Eu estou vendo o Rodrigo Maia tentar se apresentar como se fosse primeiro-ministro, ou seja, numa divergência, mas tudo que a elite brasileira quer, ele está aprovando na Câmara. Claro. Então o meu problema não é a pessoa, o meu problema é o projeto. O projeto está equivocado, porque o projeto não pensa o Brasil para os brasileiros. O projeto não pensa 210 milhões de seres humanos. O projeto pensa o sistema financeiro brasileiro. A quebradeira das empresas. Agora mesmo nós vamos começar um processo de contratação de sondas. Vamos gastar 30 bilhões importando, acho que 12 ou 13 sondas, quando a gente poderia estar fazendo ela daqui no Brasil, gerando emprego, gerando salário, gerando renda, gerando imposto e gerando alegria e orgulho de ser brasileiro. Esse é o meu problema. Se quem está governando é o Bolsonaro, é o Mourão, não importa, ou seja, ganhou as eleições, nós não questionamos na época, deveríamos ter questionado, não questionamos, ou seja, o cara tem um mandato para cumprir. Agora, ele não disse em nenhum momento que ia ser eleito para destruir o Brasil. Sabe? Ele deveria começar a mudar de comportamento e pedir para a sua Polícia Federal ou para o seu Ministério Público entregar o Queiroz. Por que o Queiroz está escondido? Todo mundo sabe onde ele está. A Veja vai lá, descobriu, eu sei que alguém me contou, não li a Veja não. A Veja vai lá e descobre que o Queiroz vai no Alberto Atlas. Por que não foi atrás do endereço dele? E mora no Morumbi. Se é o Lula, está lá o endereço do filho do Lula, do neto do Lula, do bisneto do Lula. Por que não foram colocar o endereço do Queiroz? Ele foi se esconder aonde? Na favela da Maré? Na favela de Heliópolis? Não, ele foi se esconder no Morumbi. No antro que protege ele. Então, o meu problema não é pessoal. Eu não tenho problema pessoal com o Bolsonaro. Aliás, eu nem sei se ele algum dia fez algum discurso contra mim na Câmara como deputado. Ele sabe. Ele, se for honesto, ele sabe que eu fui o presidente que melhor cuidei das Forças Armadas brasileiras e não cuidei das Forças Armadas por medo, cuidei das Forças Armadas porque eu me pergunto para que serve Forças Armadas se não tem uniforme, se não tem coturno, se não tem almoço, se não tem armas, se não tem preparo e não tem inteligência. Eu preparei porque eu queria as Forças Armadas preparadas, sabe, para defender o país, não era para atacar ninguém não. Mas era para defender uma fronteira de quase 16 mil quilômetros de fronteira seca, mais quase 8 mil quilômetros de fronteira marítima, mais o pré-sal que está na divisa, no limite da divisa marítima do Brasil, e que os americanos inventam a quarta frota e que os militares brasileiros resolvem de forma subserviente indicar um subcomandante. Ora, meu Deus do céu, onde é que nós chegamos? Presidente, o senhor falou da Polícia Federal e do Ministério Público. Hoje saiu uma entrevista do Bolsonaro na Folha, ele deixa claro que o atual diretor da Polícia Federal vai ser trocado, está claro ali, e que ele já combinou com o Moro que precisa ser alguém alinhado. E diz que vai, quinta-feira, anunciar o nome do Ministério Público, que não será da lista tríplice e será alguém alinhado. O Fernando Henrique fez a mesma coisa, tinha um diretor da Polícia Federal alinhado, um procurador-geral da República alinhado. Nos governos do PT foi diferente. Respeitava-se a lista tríplice, deu estrutura e independência a esses organismos que no final fizeram o que fizeram. O senhor acha que esse republicanismo do PT de alguma forma foi um problema? O senhor, por exemplo, se arrepende? O senhor hoje seguiria essa mesma linha de ter nomes alinhados? Deixa eu te falar uma coisa, a gente não pode ser criticado pelas coisas boas que a gente fez. Eu sou republicano porque eu acho que o Estado não é meu. Ser presidente não é uma profissão. Ser presidente é cumprir uma tarefa. E eu fui eleito com data para tomar posse e com data para sair. E eu tinha que governar o país pensando no povo brasileiro e não em mim. O Brasil não era... Eu falava para o presidente Chaves. Falava, Chaves, no Brasil a gente não pode fazer o que você faz, porque no Brasil não é o Brasil que é meu, eu é que sou brasileiro. Eu estou subordinado às regras democráticas, então eu não penso, eu não posso indicar o presidente da Suprema Corte meu amigo.
Eu não posso indicar o procurador, meu amigo, até poderia, mas a minha formação política do meio sindical não permitia que eu agisse assim. Daí porque eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estou falando para você aqui de bom senso na sede da Polícia Federal onde eu estou detido. A Polícia Federal, ela vai se arrepender da bobagem que fez trabalhando para o Collor, para o Bolsonaro. Como vai se arrepender o Ministério Público? Sabe por quê? Porque quanto mais republicano for o presidente da República, mais autonomia essas instituições vão ter para exercer sua função. E quanto mais autonomia dessas instituições tiverem, mais eles têm que ser responsáveis. Eu não quero um delegado, meu amigo. Eu não quero um procurador, meu amigo. Eu quero um procurador que seja procurador, que tenha respeito ao povo brasileiro, que tenha a capacidade de investigar e de acusar com seriedade, que cumpra o papel constitucional que a ele está determinado na Constituição. É isso que eu quero. Não se trata, não é uma república de amigos. Aliás, tem uma coisa que eu digo sempre o seguinte: se você um dia, Lírio, ganhar um cargo público, nunca indique para trabalhar com você alguém que você não pode mandar embora. Mulher, irmão, sogra, sogro, sobrinho, cunhado, não indique. O melhor amigo, não indique. Indique alguém que com a mesma destreza que você o chamou, você possa mandar ele embora. Então, meu cara, eu sou republicano, acho que fiz bem pro Brasil, governar do jeito que eu governei, acho que fiz bem pro Brasil, indiquei as pessoas para a Suprema Corte sem nenhum caráter político, tinha currículo, eu tinha gente que eu consultava, sabe? O senhor acha que o Bolsonaro pode demitir o Moro? Tem esse... Veja, o Moro não serve para ser ministro da Justiça. O Moro passou a vida inteira, ele fez um curso de Direito, fez um concurso, pegou uma toga e só. Esse cara não tem experiência de vida para exercer um cargo político. O que eu estou perguntando para o senhor acha que o Bolsonaro tem condições políticas, dados os arranjos que foram feitos, de demitir o Moro? Eu não sei, eu não vou julgar porque mandar ministro embora é uma questão unicamente do presidente da República. Eu não vou dar palpite no governo do Bolsonaro. A Gleisi Hoffmann disse ontem que a eleição de 2022 será entre o Bolsonaro e o PT. O senhor acredita? Essa é uma coisa que eu acho fantástica, é o seguinte: é um incômodo no meio político. Agora a moda, virou moda agora falar: precisamos acabar com essa polarização entre o PT e não sei o que, entre o PT e Bolsonaro. É engraçado, quando eram os tucanos que polarizavam conosco, eles não queriam acabar com a polarização. O que eles têm que entender é o seguinte: o PT é o maior partido existente nesse país. O PT agora vai ter uma disputa interna em 4.000 municípios que o PT está organizado. São 4.000 diretórios que vão votar na eleição direta para presidente. São quase 2,5 milhões de filiados. Não está organizado como eu gostaria que tivesse organizado, mas o PT é um puta de um partido político. O PT não é um amontoado de interesses eleitorais como é o PSL. O PSL, o Bolsonaro perdendo as eleições, acaba, que ele desmancha, que nem farinha, que nem o PRN do Collor. Acaba. O Brasil, Lírio, se você pegar a história política do Brasil, você vai perceber que o Brasil só tem um partido na concepção da palavra, organizado com decisões, sabe, nacional, que é o PT. Você tem os outros partidos, você tem o PCdoB, que é um partido histórico, sabe, desde 1922 tem uma briga entre o PCdoB e o PPS para saber quem é mais velho, mas que são partidos ideologicamente bem formados e tal. Mas o restante são siglas eleitorais. Os caras trocam de partido como se estivesse trocando de cueca. O cara estava no PFL, está no DEM, muda do DEM, vai não sei para onde, mas achando que essa mudança purifica eles. Não é como nós do PT. A primeira participação política minha foi no PT e será a última. Será a última. Sabe? E tenho muito orgulho daquilo que o PT fez. E se o PT errou, paga pelo erro. Eu me pergunto apenas algo a respeito do PT. O PT fez com o seu governo, no seu governo, teve um desempenho excelente, e isso é do conhecimento até do mundo mineral.
mas não chegou exatamente a criar uma consciência da cidadania em muitos brasileiros. Não conseguiu. Ô Mino, deixa eu te falar uma coisa, eu discuto muito isso com os companheiros, porque eu não fui eleito para criar consciência ideológica do PT, eu fui eleito para governar o Brasil. O PT é que deveria ter tirado proveito Sim. das coisas boas que Claro, nós fizemos claro. e conscientizar. Então houve essa falha. Olha, Essa falha, sabe por quê, Mino? Olha, você conhece um pouco política. Eu comecei a minha vida política sendo admirador do PT italiano. Eu achava o Partido Comunista Italiano a coisa mais perfeita que tem na organização e política. ela foi. Eu tive o prazer de sentar numa mesa ao lado de Berlinguer. Tá? Então, eu conheci bem o Partido Comunista Italiano e era muito fã do Partido Comunista Italiano, como era muito fã do PSOE na Espanha. Tá? Depois eu comecei a perceber o quê? O Partido Comunista ele não passava de 30%, 33%. Era, 36. hein? Chegou a Era, 36. eu cheguei à conclusão de que o PT não queria ganhar as eleições, ou seja... Não, mas aí tinha um projeto Não. de aliança com... Não, é porque aconteceu a o mesmo com o PT. É porque o PT, eu quando fui disputar a quarta eleição, eu tinha consciência que eu não podia ser candidato para ter 30%, eu já tinha obtido 30%. Eu precisava de 50% mais um. Então eu precisava saber aonde é que estavam os outros 20% que eu precisava ganhar. Daí porque eu descobri a minha obra-prima chamada Zé Alencar, num discurso dele de 50 anos de vida empresarial. Eu não quis ir na festa, fui porque o Zé Dirceu me encheu o saco para ir. Chego na festa, falei, o que eu vou fazer na festa de um burguesão, pô? O que eu vou fazer? Mas eu fui. Cheguei lá, tinha muito governador, muito senador. Aí eu vi o Zé Alencar fazer o discurso dele. O Mino, ele estava falando e eu estava pensando, porra, descobri o meu vice. Descobri o meu vice. Ele terminou de falar, nós fomos embora, se despedimos. Na semana seguinte ele era candidato, acho que a presidente do PMDB no Senado, o presidente do Senado, perdeu, só teve o voto dele. Aí eu cheguei lá, eu genuíno, para conversar com ele. Fui convidá-lo para ser candidato a meu vice, sabe? Ajudei ele a escolher o partido que ele precisava entrar, que não podia ser no PMDB, no PMDB porque era contra ele e não apoiava a gente, e não podia ser no PT. Ele entrou no PL. E eu digo com muito orgulho, ninguém, nunca mais na história alguém terá um vice da competência que eu tive, o Zé Alencar. Era empresário de primeira, era um ser humano de primeira, era uma alma de primeira, e era de uma honestidade, de uma solidariedade, sabe? Aquele cara que me deixava dormir todo dia com a consciência tranquila. Mesmo assim, não foi perdoado pela elite. A coisa que mais me deu ódio é que na campanha da Dilma, ele já em fase final, ele já não aguentava nem ficar em pé mais por causa do câncer, na vila que ele morava, naquele bairro chique, as pessoas fazendo assim para ele. Eu, sinceramente, acho que tem uma parte da elite que não vale o que come. Não. Porque não respeitar uma figura como Você Zé salva Alencar, quem? Você É. salva quem? não respeitar. Você é uma parte, pô. É porque você não tem empresário. Ô, Mino, vamos ser franco, Mino. A tua geração é um pouquinho mais velha do que a minha geração. Mas vamos ver o Entre nós seguinte. tem 12 Mas a anos. gente é do tempo que você tinha um empresário que não gostava de mim, tipo Antônio Emílio de Moraes, que tinha a cabeça pensando nesse país. Sim, lógico. Sabe? Você tinha o Enercock, você tinha o Mindley, Bom. você tinha Bardella, Sim, exatamente. sabe? Você tinha gente que pensava nesse país, pensava na indústria. Quem que tem hoje? Me encontra um empresário que pensa nisso? Não tem. Não tem, porque na verdade o Brasil fez uma opção já no tempo do Collor, com o desmonte da indústria nacional, com a quebra da indústria de autopeça no Brasil. Quando eu cheguei na presidência, menino, que a gente resolveu fazer ferrovia no Brasil,
O Brasil não produzia mais trilho, tinha fechado a seção da CFN que produzia trilho. O Brasil estava importando o trilho da Polônia e estava importando o trilho da Itália. O Brasil não fazia mais dormente. O Brasil não tinha mais engenheiro naval, o Brasil não tinha mais engenheiro ferroviário. Tudo isso, menino, nós recriamos no Brasil. Mas Pensando no quê? Pensando que um país soberano é aquele país que toma conta do seu nariz, aquele país que fala, ó, e não por bravata. Sabe? O Brasil tem que saber que a forma de você ser importante no mundo é você ter conhecimento. Você hoje não é importante porque você exporta máquina ou exporta soja. Você é importante porque você exporta engenharia, porque você exporta conhecimento. E o Brasil precisa ter noção, sabe, de que para ele se transformar numa nação soberana, precisa fazer o que eu comecei a fazer, que eles estão destruindo. Acreditar que educação é investimento. Mas lógico. Acreditar que todos têm direito a investimento, que bolsa para formar gente no exterior não é gasto, é investimento. Que colocar pobre na universidade é investimento. Que fazer as pessoas comer 3 vezes ao dia é investimento. Para eles tudo é gasto, tudo é gasto. A única coisa que é investimento é pagar a dívida. Agora, agora esses canalhas sabem que toda vez ele fala, não, porque a crise é do PT, o desemprego é do PT, o desemprego é do PT. Esses canalhas devem saber e lavar a boca para falar do PT. Sabe por quê? Porque se o Brasil está sobrevivendo ainda hoje e não quebrou, é por causa do governo do PT. Se não fosse a nossa decisão de fazer uma reserva de 380 bilhões de dólares para não ficar mendigando mais ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial, para ir para as reuniões de nariz em pé, não de nariz empinado, mas de cabeça erguida, sabe? Se esses caras não tomar cuidado, eles vão jogar fora. Em nome do quê? Aí quando quebrar o Brasil, o que é que vai acontecer com o seu ministro da Fazenda? Ele vai embora. Ele não era conhecido antes das eleições, vai morar. Ele vai morar em qualquer lugar. Então, o Brasil, que chegou a ser a 6ª potência do mundo, a 6ª economia do mundo, o Brasil ser governado por um presidente que é orientado por um cara que ainda não acredita que a Terra é redonda, sabe? Eu sinceramente, não. Eu custo a crer que nós nos demos esse presente, ou seja, que o Brasil se deu a si próprio um presente destruidor. É como se estivesse passando um furacão lá para o lado da Flórida e o Brasil fosse lá, não, vem para cá, e trouxesse o furacão para cá. Agora esse furacão tem um objetivo. O Paulo Guedes, por exemplo, tem dito, toda vez que pode, que vai privatizar a Petrobras até o final do governo. Quer dizer, a Petrobras, o pré-sal, parece, obviamente, parte de toda essa engrenagem. O senhor acha que eles vão conseguir privatizar a Petrobras? Eu acho, Mino, eu de vez em quando eu fico nervoso porque eu fico cobrando as coisas, sabe? Mas eu acho que o povo brasileiro não sabe ainda o que significou esse processo da Lava Jato na economia brasileira. Isso, pois é, mas isso é... Tem muita gente que não sabe. Uma falha do PT. Tem números muito sofisticados. Era preciso destrinchar isso numa linguagem popular. Nós temos que dizer para o povo quantos milhões de pessoas perderam emprego. São quase 50 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade e fazendo bico. É uma falha do PT. Talvez seja uma falha do PT, talvez seja uma falha de todo mundo. É preciso trabalhar corretamente, como informar a sociedade. Sabe? Nós temos que informar a sociedade o que está acontecendo no Brasil, porque eles encontraram um discurso mais fácil. Na hora que faltou oxigênio é por conta do PT. Não deu certo é por conta do PT. O PT, gostem ou não gostem do PT, se alguém vai ler a Carta Capital, se alguém vai ver a Carta Capital pela internet, ela tem que saber se goste ou não goste do PT. O PT foi a mais extraordinária experiência de distribuição de renda nesse país, de ascensão social. Nunca, vou dizer de boca cheia, nunca, em nenhum momento da história do Brasil, o Brasil viveu um experimento tão extraordinário como as pessoas mais humildes subindo um degrau
Sim, na mas isso escala é verdade. social. Imagine. E é isso que Por incomodou. isso mesmo eu me queixo. Poderíamos ter feito O que, muito mais, poderíamos. o que hoje me desespera, sinceramente, é a falta de reação. A falta de reação. Então, mas deixa eu te falar uma coisa, Emílio, por favor, um conselho de um jovem de 73 anos, Isso. que o mês que vem fará 74. Eu espero que você me mande um presente, uma carta Quando especial. 74? Dia 27 de outubro. Agora, 74? De outubro. Eu faço 2 aniversários. Você pode mandar 2 presentes para mim. Um dia 6, que é o dia do registro, e um dia 27, que é o dia que minha mãe disse que eu nasci. Entre o documento feito pelo meu pai, 7 meses depois, e a minha mãe que sentiu as dores Você do também meu tem nascimento, eu duas prefiro datas. ficar com a minha mãe. Hein? Você também tem 2 datas. Eu tenho 2 datas. Então, eu também. Então, deixa eu lhe falar. Então, você pode me dar 2 presentes. 6 de setembro ou 6 de Você não precisa novembro. mandar o presente aqui. Você guarda o presente, tá? Porque eu vou buscar na sua casa. Mas deixa eu lhe falar, Mino. Então, eu acho que eu tenho tentado daqui de dentro passar para a sociedade a esperança. Veja, Mino, nós temos que sempre estar divulgando o que o PT fez, porque o objetivo deles é tentar fazer com que a pessoa esqueça o que o PT fez. Eu fico pensando, a Amazônia está queimando porque os picaretas do agronegócio estão queimando. Porque o empresário sério do agronegócio, ele sabe que ele tem prejuízo com isso. E ele sabe que ele tem que cuidar do produto que ele quer exportar para poder ter valor lá fora. Então o empresário sério não é favorável a tocar fogo. Quem está tocando fogo são os milicianos do Collor, do Bolsonaro. Desculpa, Collor. É os milicianos do Bolsonaro. Sabe? Começa com o madeireiro, depois começa tocando fogo para queimar, depois vem o capim, depois vem o gato. Ou seja, esses são os que estão tocando fogo. Não é as pessoas sérias desse país. Eu conheço empresário sério que jamais faria isso e sabe que isso vai prejudicar. Então, essa gente que destrói o emprego, destrói o direito trabalhista, destrói o direito previdenciário, destrói isso, destrói aquilo, sabe? Vai fazendo tudo aquilo que as pessoas erradas gostam que se faça. Libera a arma. Quem gosta de arma liberada é bandido, porque gente honesta não gosta de arma liberada. Vamos estender, tirar radar da estrada. Quem é que gosta da estrada sem radar? É quem quer correr acima daquilo que é previsto por lei. E vai favorecendo cada vez mais os bandidos. Vai favorecendo. Ou seja, a sociedade brasileira não merece isso. Não merece. Então, Mino, você tem a obrigação de não se desesperar. Desesperar jamais. Você precisa, aos seus 80 anos, toda hora que você puder falar, você tem que estar com a cara boa como você está agora. Toda vez que você for falar, você tem que lembrar de mim. Eu vejo os seus programas na internet. Sim. Eu vejo a Carta Capital na internet. Então, toda vez que você for falar, você tem que estar com um sorriso bom, passar otimismo e dizer, olha, eu tenho mais de 80 anos de idade e acredito. Bem mais. Mas acredito não pode, porque o Brasil não merece isso, gente. O que aconteceu é essa desgraça que aconteceu no Brasil. Essa é a questão. Será que não merece? Será que realmente não merece? Não merece. O povo... Veja, nós temos um povo que vive no limbo e que esquece que você o favoreceu brutalmente. Mas de verdade. Isso é o povo. Não é que ele Quer dizer, a maioria. Não é que ele esquece. E a minoria, nossa memória. E a minoria é de Deixa gente. eu te falar, a nossa memória, ela faz fotografia da nossa existência, dos nossos momentos. E a nossa memória, a fotografia, você apagando. E você tem um segmento da imprensa, sobretudo da Rede Globo de televisão, Sim. que tem a pachorra de falar em ProUni, falar em FIES, falar em cotas e não falar no meu nome, sabe? Ela tem a pachorra, por quê? Porque tudo que eles querem é que o povo esqueça o período Getúlio Vargas, do lado bom do Getúlio, claro. O período bom do Juscelino, o período bom do João Goulart, o período bom do Lula, eles querem que esqueça. Eles só sobrevivem se tiver desgraça, para eles anunciarem todo dia. Eles não querem anunciar notícia boa.
Você pega, por exemplo, Mino, você pega, por exemplo, Mino, eu tenho orgulho, Lírio, eu tenho orgulho de ser o meu partido responsável, tá, da concessão de 52 milhões de hectares de terra. 52% de tudo que foi disponibilizado para a reforma agrária no Brasil foi feito no governo do PT. Em 500 anos, nós fizemos 52% de tudo em apenas 12 anos. Tá? O que nós fizemos de programas sociais, porque o sucesso da economia brasileira não se deve a um programa, mas a um conjunto de coisas que foram feitas, que eu acho que o PT, todo santo dia, deveria estar divulgando. Tem gente que fala, não, mas não pode ficar falando do passado, tem que falar do futuro. O futuro só terá credibilidade se as pessoas conhecerem o passado. Então, presidente, você não constrói uma nova história sem que as pessoas conheçam o dia de ontem, então, de ontem e transformam. Esse é um ponto, quer dizer, o desgaste do Bolsonaro não resultou num aumento de apoio ao que a gente pode chamar aqui de campo progressista. Ou seja, você tem a insatisfação com a educação, mas isso não se transforma num movimento e em manifestações de massa. Você não tem uma representação hoje nesse campo que faça esse contraponto, a não ser o senhor na cadeia quando pode, esse contraponto direto com o Bolsonaro. Por que esse campo progressista, os partidos ditos de esquerda, não conseguiram capitalizar esse descontentamento com o Bolsonaro? Os partidos ou as pessoas. Gente, porque tem um tempo, tudo é um processo. Por que você não fez tal coisa ontem? Eu não fiz tal coisa ontem porque eu não estava pronto para fazer tal coisa ontem. Deixa eu lhe falar uma coisa. Mino Carta trabalhava na revista Isto É. Se você for procurar Isto É, você vai lembrar que a única revista e a única notícia sobre o primeiro comício das diretas já na frente do Pacaembu foi convocado pelo PT. A imprensa não deu absolutamente nada. Foi em dezembro do ano anterior ao 25 de janeiro de 84. Exatamente. Tá? Foi em novembro e tal. Eu lembro da data porque foi na data em que o Fernando Henrique Cardoso foi ao ato para anunciar a morte do Teodoro Vilela. E lembro que o Montoro não foi no ato porque ele tinha ido a um negócio qualquer que tinha no Jockey Club de São Paulo. Então eu lembro da data. A data que morreu o Teodoro Vilela foi a data que nós fizemos o primeiro ato das diretas, que o único registro público que tem foi a Isto É, por causa do Mino, não por causa de quem está lá agora. Então, depois das diretas foi escondida pela imprensa há muito tempo, ela foi crescendo. Ela foi grande no dia 25 de janeiro de 84, porque a gente governava o São Paulo com o motor e foi liberado o metrô. Você lembra que eu fui almoçar com você no dia 5 de janeiro? E te disse, olha, o doutor Ulisses recomenda que você compareça. Não, e depois eu virei parceiro de jornada com o Ulisses Guimarães. Sim, eu tenho um ato, tem uma cena. Tem uma cena, menina, que quando terminou... Porque, veja, enquanto a gente estava na rua gritando direta já, o Fernando Henrique Cardoso e o Tancredo Neves estavam organizando mudança já. Ao invés de direta já, mudança já. Num acordo explícito com os militares. Tá? Eu lembro que quando terminou a campanha das diretas, o PT continuou fazendo comício. O PT tinha um comício em Belo Horizonte, que foi o primeiro comício que Paulo Freire e Antônio Cândido fizeram uso da palavra num palanque. Tá? Não esqueço nunca. E eu lembro que eu fui à casa do doutor Ulisses Guimarães, eu e Luiz Eduardo Grijaldo, conversar com ele. Chegamos lá, quase na hora do almoço, ele estava deitado, a dona Mora mandou a gente entrar, e mandou entrar num quarto que ele estava deitado. Ele estava deitado com as mãos cruzadas na barriga, e eu mexi com ele, acordei ele, falei, doutor Ulisses, eu queria conversar com o senhor. E fui convidá-lo para ir ao ato de Belo Horizonte. E ele falou assim para mim, olha, ô Lula, eu sei quando eu perdi. Sabe, enquanto eu estava me matando pelas diretas já, os caras estavam organizando o Mudança Já. E qual era o pretexto de organizar o Mudança Já?
O pretexto era o seguinte, se tiver direta já, quem vai ganhar é o Ulisses Guimarães. E o Ulisses Guimarães é muito radical para os militares. Então é preciso colocar alguém que seja mais palatável, quem? Tancredo Neves. E estava o Fernando Henrique Cardoso por detrás disso, estava o Fernando Lira por detrás disso. E a história não conta. Não, a gente sabe. Então, você sabe a fina flor da intelectualidade, mas a verdade é que jogaram fora a campanha da direta. Nós perdemos no Congresso Nacional, sabe, por conta dessa coisa, por conta desse acordo, uma coisa que estava mais ou menos alinhada. Não, mas claro, já então, no Brasil, deixa eu te falar uma coisa, Mino, que eu estou lendo muito. No Brasil, Mino, a história do Brasil é fantástica, porque toda vez em que houve qualquer perspectiva de ascensão dos de baixo, do pessoal, como diria o velho Fria, do andar de baixo, sempre os do andar de cima fizeram um acordo. Claro, essa é uma coisa maluca, maluca. Essa é a conciliação. E os verdadeiros heróis que lutaram não aparecem na foto. Você veja, Tiradentes, quando começa a questão da independência, estava tudo marcado para o dia da derrama. Quando o governador fosse anunciar a cobrança do imposto, então iria começar a luta. Ora, mas o governador foi avisando antes. E quando ele foi avisar que não ia ter mais a derrama, desmontou o movimento do Tiradentes. O coitado ficou quase que sozinho. Desceu para o Rio de Janeiro quase que sozinho. E lá ele foi entregue pelo Joaquim Tibério dos Reis. Aí você pega a luta da escravidão. Palmares não foi uma coisa que aparece no rodapé de um livro. Palmares teve quase 200 anos. Quase que se transforma num país, sabe, independente. Se tivesse feito um acordo com a igreja, talvez tivesse se transformado. O que eu acho engraçado é que a história está sempre, sabe? Você pega o livro sobre Canudo, você vai perceber, sabe, que Canudo não é aquilo que está... É lógico, se você pega o Euclides da Cunha... O Antônio Conselheiro não era o bandido que se falava, não, imagina. Não era o beato que se falava. Então, eu tiro por mim. Eu tiro por mim e pego o Mino como testemunho. O Mino me acompanha há muito tempo, né? Eu falo sempre, porque a primeira capa que eu apareci bonito de bigode na Isto É, foi na revista Isto É. E muito sucesso aquela, eu estava bonito. Isso era janeiro, então, o Mino Carta me conhece há muito tempo e sabe o seguinte, as quantidades de mentiras que foram criadas contra as greves, contra mim, as invenções que a polícia fazia, que a gente tinha depósito de molotov, que tinha... Sabe? Sinceramente, todas as vezes que eu fui preso para acabar com a greve, achando que eu ia acabar com a greve. Eu não esqueço a greve de 80, Mino, em que o cidadão, o amigo do chefe, eu estava preso e aparece lá um dia, o cacique. Aparece um cara e fala o seguinte, o cacique quer conversar com você. Eu não sabia que era o cacique. Não, o cacique quer saber o que você quer para fazer acordo. E era o Golbery, né? Aí eu falei, eu não sei quem era. Não, o Tumão me confessou. Eu não sei era quem era. O cacique era o... Cacique. Ele me confessou. Aí eu falei, o seguinte, fala pro cacique que eu quero o seguinte, se atender minha pauta de reivindicação, eu negocio e acabo com a greve. Não atendeu, eu não negociei. Aí veio o Dom Cláudio falar comigo, veio o Dom Paulo falar comigo, veio alguém para Denotto, veio o Teodoro Vilela, acaba com a greve, cara, eu não vou acabar. Não vou acabar. Sabe? Então, eles que cabem com a greve, eles que fazem o que eles bem entender. Então o senhor acha que isso é um processo... Então, veja, toda vez, eu estou falando isso porque eu falei das diretas, e que a gente estava na luta pela direta já, e estava já o pessoal organizando mudanças já. Agora começa essa história, não, mas da polarização do PT com o PSB, não sei, com o PSB. Olha, cria um partido maior do que o PT. Cria um partido maior do que o PT e disputa as eleições. Veja, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, o PT nasceu em 80. Em 82 eu fui candidato a governador, fui o 4º colocado. Você não imagina a raiva que eu fiquei de ser o 4º. Eu perdi para o Jânio Quadros, perdi para o Reinaldo de Barros e perdi para o Montoro. Mas aí o PT
O PT foi o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014 e seria o primeiro em 2018. Claro, isso não tem dúvida. Olha, porque quando você fala da vitória do Bolsonaro é importante relativizar. O Bolsonaro teve 39% do conjunto da sociedade brasileira. Tá? Ele teve 55% do conjunto dos que votaram. Mas significa que 61% do povo, entre os que votaram no Haddad e que não votaram, disseram não para o Bolsonaro. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, meu caro, o que nós precisamos ter consciência, Líder, é o seguinte: a única coisa que não vale agora é ficar nervoso. E dormir todo dia, Bolsonaro tem que cair, Bolsonaro tem que cair, Bolsonaro tem que cair. O que nós precisamos é alertar a sociedade do processo de destruição que está acontecendo nesse país. E tentar começar a fazer o povo se manifestar para não permitir a destruição. Mas quem vai alertar? Quem vai alertar? Veja, eu acho que nós temos liderança em todos os movimentos aí. Nós temos gente boa. Eu sei que vai ser lançado, ou já foi lançado, uma carta ao povo brasileiro sobre a questão da soberania nacional. E nós precisamos dizer para a sociedade: não dá para aceitar um ministro da comunicação grosseiro como esse, destruidor da educação, desculpe. Não dá para a gente aceitar um ministro do exterior como esse. Não dá. Sabe? E aí o povo tem que ir para a rua e exigir respeito. Eu não sou contra esse negócio de que o Bolsonaro quer indicar o filho dele. Quem tem culpa é o Senado. O Senado é que vai assumir a responsabilidade. Se o filho dele fosse um gênio, fosse pelo menos um Celso Amorim, tudo bem. Mas porque o cara aprendeu a assar hambúrguer, não é possível. Nós precisamos de alguém com um pouco mais de, sabe, um pouco mais de finesse intelectual, de diplomacia, de conhecimento de política externa, de conhecimento de economia, de conhecimento de comércio exterior, para você colocar lá. Afinal de contas, a embaixada americana é a mais importante. Quanto mais independente for o embaixador, melhor para nós. Agora, você vai colocar um serviçal. Mas voltando aqui, presidente, ao papel da oposição, o senhor acha, por exemplo, que o Haddad desempenha contento esse papel neste momento? O senhor está satisfeito com o que ele tem feito? Deixa eu te dizer uma coisa: o Haddad foi uma surpresa extraordinária, de boa para o PT. O Haddad, eu acho que é um quadro altamente qualificado. Como nós temos outros na liderança, nós temos na oposição outras figuras. O PT tem um governador na Bahia, que é o estado mais importante, já governamos a Bahia há 4 mandatos, tem no Ceará, tem o Flávio Dino, tem o Ciro Gomes. Tem o Nordeste. Sabe, tem o companheiro Moro. O Nordeste inteiro. Tem o companheiro Boulos, e tem outros governadores, tem um monte de gente boa. Sabe, na hora que a gente vai construindo, qual é a vantagem do Haddad? É que o Haddad está no partido mais importante, o Haddad está no partido que tem mais votos, o Haddad está no partido, sabe, que tem muito mais experiência. E o Haddad, por que eu era contra o Haddad assumir a presidência do PT? Porque eu achava que o Haddad, como tinha saído fortalecido na eleição presidencial, o Haddad deveria ser uma espécie de uma pessoa que tivesse capacidade de conversar com amplos setores da sociedade e não apenas com o PT. Se ele vira presidente do PT, ele vai ficar marcado com a estrela do PT e vai ficar mais difícil fazer contato com outras forças políticas. Então ele tem que ter mais essa facilidade. É isso que eu penso do Haddad. Mas o papel do Haddad é viajar ao Brasil, é debater com o Brasil, é ajudar na formação política, é fazer debate no exterior. Esse é o papel do Haddad. E elogiar Moro também. Hein? E elogiar Moro também. Não, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu sou do tempo que tinha muita gente que elogiava o Moro. Sabe? Somente quem criticava o Moro Não, porque... era a vítima
e os meus advogados. Eu lembro do pessoal que queria, quantas vezes achava que eu tinha que tirar o meu advogado, porque é muito radical ser advogado. E a revista Carta Capital também. Tinha gente que Tudo achava. aquilo que Tinha gente que achava que revela, nós já contamos. tinha gente que achava que o advogado não precisava brigar com o Moro. Toda vez que o Cristiano brigou com o Moro, ele veio conversar comigo. E a minha decisão é o seguinte: não tem trégua. Não tem trégua. Sabe? Não tem trégua. A verdade ela tem que ser dita, não tem negociata. Eu estou aqui dentro já há 1 ano e meio. Sabe? Então estou olhando a minha liberdade há 1 ano e meio. Isso vai ter um preço. Isso vai ter um preço quando eu sair daqui. O Estado vai ter que se responsabilizar. Sabe? Mas eu acho. Agora veja. Agora, sua atitude é perfeita. não adianta vir com favor para mim que eu não estou precisando de favor. Não, eu estou dizendo isso há tempo. Não venha dizer, coitado do Lula, já está com 74, deixa ele ir para a casa dele para fazer prisão domiciliar. O senhor não vai. Vamos colocar uma tornozeleira nele. Primeiro, eu não sou pombo correio. Se quiser colocar, coloca no pescoço do Moro uma corrente. Não na minha canela. Segundo, eu só saio daqui com a minha inocência total. Claro. Ou esses canalhas provam que eu errei e me culpam e eu fico desmoralizado, ou eu vou provar que eles são canalha e eles vão ficar desmoralizados. Sabe? Não é olho por olho, dente por dente, não. É apenas uma questão que eles têm que saber. Eu fui criado por uma mulher que nasceu e morreu analfabeta, que passou fome junto com os filhos, mas ela me deu dignidade. E disso eu não abro mão. Dignidade e caráter, a gente não encontra no shopping, nos aeroportos, no free shop, não encontra no shopping, não encontra nos mercados. Dignidade a gente encontra na nossa formação de berço. Se o senhor for inocentado, o senhor é candidato em 2022? Como é que eu posso falar? Eu estou com 74 anos. Eu estou novo, o Mino sabe que eu sou um cara de muita energia. Estou até pensando em casar, pô. Então é a minha... O pernambucano aqui, não, eu não diria que... obviamente que vai ter gente muito mais nova do que eu, com muito mais disposição do que eu. Eu não posso ficar achando que ser presidente... Muito mais disposição do que você? Eu não sei, veja, eu preciso sair daqui, preciso saber como é que eu estou, como é que estão as forças políticas, sabe? Obviamente que você tem um monte de gente com 40 anos, 50 anos, 60 anos... sabe, que pode ser candidato, eu me contentaria em ser cabo eleitoral, não tem problema. Agora, se não tiver ninguém capaz de derrotar essa podridão da elite brasileira que governa esse país, pode ficar certo que o Lula estará no jogo. E será diferente? O senhor sempre foi um conciliador por natureza, até pela função sindical. O senhor acredita ainda nisso, numa conciliação? Deixa eu te falar uma coisa, o problema é que não é a palavra conciliação, sabe, conciliação você mais, se eu tivesse feito uma guerra e tivesse ganho a guerra, matado metade dos adversários e depois que ganhasse eu fosse negociar, era uma conciliação. Mas eu ganhei uma eleição em que eu tenho instituições independentes. Sabe, eu de 513 deputados, eu tinha 91. De 81 senadores, eu tinha 10. Então, não tem conciliação. Você tem que negociar para governar. Quando eu mando uma medida provisória para o Congresso Nacional, eu preciso de metade mais um. Então, não tem conciliação. Tem uma negociação necessária do mundo democrático. É assim no mundo inteiro. Não, mas veja, é que até a mídia vendeu essa ideia do Lula, paz e amor. Lula... Não, eu vendi essa ideia. Eu quis vender essa ideia. Sim. O paz e amor é uma frase minha. Pois Se é, alguém mas... utilizar indevidamente, é plágio. Tá Olha, por que que eu vendi isso? Porque eu tinha de um lado os adversários me vendendo como demônio. Eu lembro que na campanha de 89, a Igreja Universal fez um jornalzinho, 1 milhão para distribuir, dizendo Lula, o demo. Sabe? Então, eu sabia que a minha origem era no movimento sindical. Então, eu precisava desfazer e mostrar que eu queria governar para todos. Sim. Sabe? Porque senão você não ganha. Que foi o que o Petit fez para poder chegar ao governo na Itália. Você tem que procurar aliança, senão você não ganha. Tá? Eu poderia ser candidato mais 10 vezes e ter 30%, mas não ganhava. Então, eu penso que não tem... Se
se o PT ganhar, se eu ganhar, ou quem ganhar as eleições da esquerda ganhar, vai ter que conversar com outras forças políticas, sim, a não ser que você faça a maioria na Câmara, a maioria no Senado, você mude completamente os 11 membros do poder da Suprema Corte, você muda, porque as pessoas estão lá. Há uma dinastia. Aliás, uma coisa ali que você poderia pesquisar, a Carta Capital poderia pesquisar. Pega a árvore genealógica de quem são os representantes no Poder Judiciário brasileiro. Você vai perceber. As famílias que participaram da luta pela independência, que deram um golpe no Dom Pedro, sabe, para fazer a República, estão aí, todos estão aí. Não tem ainda nenhum ProUni, sabe, no acordo. Então, mas presidente, os governos do senhor e da presidenta Dilma tiveram uma chance enorme, tiveram 13 ministros do Supremo. Não tivemos chance, não é assim que você escolhe. Veja, amor, se um dia você ganhar e quiser ser um bom presidente, você não pode fazer da indicação um compadrio. Você tem que indicar com base em algum critério. Qual foi o critério? Eu não sou advogado, eu não conheço as pessoas. Você tem um critério, você tinha pessoas importantes que eu consultava. Então você tem um currículo da pessoa. Você tem, sabe, e o histórico da pessoa, tem coisa errada, não tem coisa errada, é isso que você escolhe. Eu nunca sentei com alguém que eu escolhi para falar que você vai ser escolhido, mas tem que votar em mim. Nunca, não é assim. Não é assim. Eu tinha gente que eu confiava e que eu pedia aconselhamento, gente importante, gente que eu confiava e que me indicava, olha, mas Lira, a vida é assim, sabe, não tem gente que casa e um mês depois está separado? Não tem? Tem, claro. Não tem time que contrata um jogador por uma fortuna e um mês depois o cara está fora do time porque não prestou? Ora, quando você indica uma pessoa, você indicou uma pessoa que era um profissional e da área. Agora, quando o cara bota toga, o cara pode se achar Deus. Tem, sabe? E aí o cara fala, pô, quem é um presidente perto de mim? Quem é um governador? Eu sou um fulano de tal. Sabe? Obviamente que não é todo mundo que pensa assim. Tem gente que sabe para que está lá. Eu tenho orgulho de nunca ter pedido um favor a nenhum deles, porque eles não foram indicados para me favorecer. Eles foram indicados para cumprir exatamente o que está escrito na nossa Constituição. Mas não cumpre. Pois é, mas aí não é culpa minha, aí não é culpa minha. O ideal seria que o presidente que indica pudesse destituir em função de um critério. O cara indicado tem aqui uma lista de compromissos, se ele faltar um compromisso daquele, ele sai imediatamente. Nós precisamos criar essas condições. Agora, como? Nós precisamos rediscutir como escolher as pessoas. Mas aí seria preciso reescrever a Constituição. Mas é uma coisa secular, menino, você não consegue mudar isso rápido. É lógico que não. Vai ver quem são os juízes na cidade de primeira instância, de segunda instância, vai ver. Agora, presidente, Ainda não tem nenhum sem terra lá. A gente foi avisado aqui, a gente está entrando na meia hora final, infelizmente, e tem algumas questões que a gente acha que deveria tratar. Por exemplo, Trump, primeiro, só acha que ele vai ser reeleito e qual a consequência da manutenção do Trump no poder nos Estados Unidos para o Brasil e para o Bolsonaro? Primeiro vamos ter clareza por que o Trump ganhou. Tá? O Trump ganhou porque o Trump utilizou a mesma metodologia que foi utilizada aqui no Brasil. Ele foi o estimulador do ódio, da discórdia e da mentira. Sabe? E Não, ele usou os mesmos métodos. E por que a Hillary Clinton não era a melhor candidata? Tá? Não era a melhor candidata. De qualquer forma, eu acho que os Estados Unidos merecia algo melhor. Como nós aqui no Brasil. Bom, se ele vai ser candidato, eu sempre digo o seguinte: qualquer pessoa que é presidente da República terá possibilidade de se reeleger se a economia estiver bem. Porque um fator preponderante é a economia. Se o povo estiver trabalhando, estiver ganhando salário, estiver podendo comer uma picanha no final de semana, assar uma costela, tomar uma cerveja gelada com seus companheiros, fazer uma festinha de aniversário, meu caro, o presidente que fizer isso tem muita chance de ganhar. Então, se o seu Trump é candidato, ele que trata de fazer isso. Ou, no caso dos americanos, inventar uma guerra, como foi a do Iraque.
A do Iraque foi uma guerra inventada para que o Bush pudesse ganhar as eleições. E ganhou. Ganhou porque o presidente do Iraque também era um mentiroso. Inventou que tinha arma, inventou que tinha... Não teve coragem de dizer para o povo que não tinha. Saddam Hussein, então, a mentira fez o Bush se eleger. Sabe, tentaram fazer a mesma coisa na Líbia, tanto a França quanto a Inglaterra, não deu certo. Mataram o Gaddafi, mas o Sarkozy não se elegeu. Depois você tem agora o Trump. Eu não sei se ele vai querer invadir o Irã, vai querer invadir a Venezuela. Duvido. Mas de qualquer forma, quando você não tem projeto de cuidar do seu povo, você inventa um inimigo externo. Sabe? Que sempre dá bom voto. Claro. Sabe? E a Argentina? O Bolsonaro agora está tentando se agarrar no Macron para poder mostrar que ele é nacionalista. Ele não é nacionalista, ele é entreguista. Totalmente. Entreguista. Um presidente da República que vai passar para a história, batendo o continente para a bandeira americana e lambendo botas do Trump, não é nacionalista. Aliás, o os militares chamou ele de nosso presidente, né? E os militares que estão participando do governo dele também não são nacionalistas. Claro. Aliás, o que o senhor achou dessa convocação? O Bolsonaro convocou para o dia 7 de setembro os brasileiros a saírem à rua de verde. O que o senhor acha aí? Para mostrar patriotismo e apoio ao governo. Olha, como eu era republicano, eu convidava o povo para ir com a roupa que ele quisesse ir. O povo tem o direito de vestir a roupa que quiser. Eu não vou dizer qual é a vestimenta que ele vai. Eu acho que é uma bobagem imensa. Habitualmente, se você pegar todas as fotografias do 7 de setembro, historicamente, tem muita gente de verde e amarelo com a camisa da seleção brasileira. Pega as fotos do passado, porque senão vai aparecer meia dúzia e ele vai dizer, tá vendo, eu vou para minha casa. O povo usa a camisa do Brasil com orgulho. Sabe? Não é por causa dele, o povo usa, eles tentaram usurpar o verde e amarelo. Mas isso é uma cor, sabe, que nós estimamos há muito tempo. A Argentina. Olha, a Argentina, eu acho que é uma lição a ser seguida pelos brasileiros. Porque esse Macri foi vendido como uma mentira maior do que o Bolsonaro aqui. Aliás, o Bolsonaro se mirava no Macri como o espelho, sabe, do bom governante. Sabe? Não deu certo. E aqui no Brasil, na minha opinião, também o Bolsonaro não vai sobreviver. Eu não estou dizendo que ele vai cair hoje ou amanhã, mas ele não vai sobreviver politicamente numa nova eleição. Não vai. Não acredito. E acho que os setores progressistas vão retomar vários países, porque foi o que deu certo. Qual é o melhor país da América Latina hoje? É a Bolívia, que quer evitar que o Evo ganhe novamente. O que o senhor achou especificamente dessa decisão da Cristina de, diante da também perseguição que vive lá, ter sido aberto mão de ser a candidata principal e ter sido vice? Olha, eu acho que a Cristina avaliou várias coisas. Primeiro, a situação política dela, a situação da rejeição dela, que era muito grande, e ela resolveu, então, indicar o Fernandes no lugar dela. Acho que foi uma decisão acertada. Uma decisão muito bem acertada, uma decisão, sabe, que eu espero que dê certo para o povo argentino. Veja, a Argentina, ela já foi a quinta economia do mundo. Você anda em Buenos Aires, você tem noção da potência que foi aquele país. Claro. Aquele país também não nasceu para ser lambibota dos Estados Unidos. Aquele país nasceu para construir a sua própria soberania. Sabe, que os Kirchner estavam construindo, que nós estávamos construindo aqui. Nós não temos o direito, o povo brasileiro não tem o direito de permitir um retrocesso na soberania brasileira. É só que todos nós precisamos ensinar para o povo o que é soberania. Soberania não é apenas defender a fronteira. Soberania é defender a nossa educação, a nossa ciência e pesquisa, os nossos investimentos em bolsa, os nossos estudantes, os nossos minerais, o nosso petróleo, sabe, é tudo que nós temos nesse território. Sabe?
Mas a quem cabe essa tarefa? Ao povo brasileiro. Ao povo Ao brasileiro, povo brasileiro, devidamente... num chamamento feito pelos partidos políticos. Então, Tá? Eu acho que as coisas estão andando. Ô, Mino, você veja aqui numa luta de boxe, o cara que é nocauteado e vai para o hospital, ele não marca uma luta nos próximos 6 meses, ele se recupera bem. Nós acabamos de perder uma eleição. Você não pode imaginar como fez o López Obrador no México, quando o López perdeu, não essa eleição, a outra que ele perdeu. mas uma eleição Nessa fajuta. Hein? Aqui, Há uma né? eleição... Ela foi fajuta, mas nós não fizemos, sabe? Eu não sei se certo ou errado, mas a verdade é que a gente não fez o papel de questionar o processo eleitoral. Pois é. Então, se a gente não fez o papel de questionar, como o Aécio fez conosco, talvez o PT tenha agido corretamente, sabe? Mas hoje está ficando mais claro, sabe? O uso da fake news para derrotar o PT. Quer dizer, fajuta é uma falseada. Mas, veja, mas de qualquer forma, a eleição começou a ser fajuta quando o Barroso deu aquele voto me tirando da eleição. Sabe? Aquilo é o fim da picada. Um juiz sozinho, ele decide, sabe, tirar um candidato que tinha 40% da opinião pública querendo que ele fosse presidente. Eu não tenho dúvida, não por méritos meus, mas porque a sociedade brasileira me conhece bem, que a gente ganharia as eleições no primeiro turno. Eu não tenho dúvida disso. E não tenho dúvida de que o Brasil não estaria nessa situação. Mas é Porque é o claro, seguinte, tem uma coisa que eu me orgulho, é o seguinte, é entender de povo e saber cuidar desse povo. O problema é que, para mim, povo não é número, povo é um ser humano. Para mim, a fome é uma doença invisível. Tá? Às vezes você pensa que o cara tá conversando com você e ele está bem, você não sabe o que está acontecendo dentro da barriga dele. E garantir que a pessoa tome café, almoce e jante todo dia, que a pessoa more decentemente. É por isso que eu tenho orgulho de começar a fazer o maior programa habitacional da história desse país e dar casa bem baratinha para as pessoas que não podem pagar. Tudo isso eles sabem que é como gasto. Na verdade, meu caro, cuidar do povo é investimento. Agora, presidente, a gente sabe que nada disso aí foi feito para abrir mão do poder rapidamente, né? A minha pergunta é o seguinte, num fracasso retumbante do governo Bolsonaro, que é o que se desenha nesse momento, o senhor teme alguma solução, teme que venha uma solução mais autoritária, um rompimento definitivo com as regras democráticas? Veja, eu sou contra qualquer quebradeira de regra democrática. Eu sou amante da democracia porque foi a democracia que me permitiu chegar lá. Eu poderia chegar ao poder ou por uma revolução armada, mas não sei atirar. Sabe? Assim, mas eu pergunto o contrário, o senhor acha que quem tomou o poder dessa forma não pensará numa solução mais radical caso o Bolsonaro ele vai sair errado? dessa forma. Ele vai sair dessa forma. Então, veja, eu acho que a via democrática é a solução mais segura para a gente ganhar e para a gente governar. Quanto mais democracia, melhor. Quanto mais democracia, mais educação. Quanto mais democracia, mais saúde. Quanto mais democracia, mais emprego. Quanto mais democracia, mais crescimento. Quanto mais democracia, mais soberania. Quanto mais democracia, mais o Brasil será respeitado no mundo. A democracia, ela é mais difícil porque você tem que conversar, porque você tem que convencer, porque precisa persuadir as pessoas, sabe? Isso que é importante, porque quando você convence as pessoas que você coloca em prática, é uma coisa duradoura. Se você acha que no base do tacão, no base do canhão, no base do rifle, sabe? Ou você consegue governar um país, é bobagem. Você pode governar num tempo. Você não pode mentir a vida inteira para a sociedade. Você pode mentir durante uma campanha. Durante a campanha você mente descaradamente, você mente. Ainda quando você não precisa em debate, porque só precisa em debate quem é do PT. Quem é do PT, se não for em debate, está lá uma cadeira vazia. Sabe? Então, agora quando você ganha, você não pode mentir mais, porque aí a mentira começa a ficar visível. Sabe?
Você se dá conta. Como o Bolsonaro gosta muito de falar de casamento, Sim. sabe? Você engana uma mulher enquanto você é noivo, quando você casa, que passa a dormir na mesma cama, sob o mesmo teto, você não engana mais, bicho. Pode ficar certo que você está... Ser presidente é isso. Ser presidente é você ficar desnudo diante do país. Quando você é candidato, você usa muito a palavra eu acho. Eu acho. Você faz uma pergunta para o presidente, ele fala eu acho. Você faz uma pergunta para o presidente, ele fala eu penso. Quando você ganha, você não acha e não pensa. Você faz ou não faz. E eu resolvi fazer. Nós criamos o projeto Fome Zero com a economia numa situação muito degradante em 2003. Nós, sabe, para enfrentar, quando a crise de 2008 chegou, a gente já tinha uma política anticíclica, que era o PAC, que tinha sido anunciado em janeiro. Por isso é que o seu Bolsonaro e o seu governo estão a criar vergonha e tocar as obras do PAC. As obras do PAC não são obras do Lula ou da Dilma. As obras do PAC são obras que foram discutidas com governadores e com prefeitos. E são as obras consideradas prioritárias. É por isso que precisa parar com essa cretinice de desligar as bombas que estão lavando a água do Rio São Francisco para o canal da transposição. Aquela água vai beneficiar 12 milhões de brasileiros. Esqueçam que foi o Lula que começou, homenageei Dom Pedro, que queria fazer em 1846 e que não pôde fazer. Sabe? Então, essas coisas que estão prontas para fazer, tá tudo desenhado o que fazer nesse país, as obras estão aí. Você não vê esse homem falar numa obra. O que ele vai inaugurar, coisinha que nós deixamos, aeroporto de Macapá, fomos nós que deixamos. Gastou mais para fazer mureta de proteção do que o que nós gastamos na obra. Vai inaugurar não sei o que, não sei aonde. Sabe, eu nunca vi tanta segurança, vê se tinha tanta segurança na minha gestão. Quem tem muita segurança é porque tem medo. Então, essa gente tem que parar de falar bobagem e governar esse país. Governar esse país significa dinamizar a economia. E se o Estado não fizer investimento, não tem investimento do setor privado. Vender empresa pública não é investimento. Vender empresa pública se chama dilapidação do patrimônio. É isso. Você está destruindo. Ao invés de você levar um patrimônio, porque não tem problema que você tenha uma dívida, se essa dívida construir um patrimônio, construir um ativo novo. Se eu fiz uma dívida e construí uma ponte, o ativo está ali, é a ponte, que vai me ajudar a pagar a dívida. Agora o que eu não posso é pegar o que eu tenho pronto e vender. Vou vender não sei o quê, vou vender não sei o quê, vou vender Eletrobras, Radiobras, Telebras, vou vender Petrobras, vou vender BR, vender Porto, vender... Daqui a pouco eles estão vendendo a nossa área de 200 milhas. Vamos vender, para que a gente quer 200 milhas? A gente não tem condição de tomar conta mesmo. Vamos deixar a quarta frota americana adentrar na nossa 200 milhas e tomar conta para nós? É esse o complexo de vira-lata. Esse é o complexo de subserviência. Sim, que nós estamos tendo agora. Eles gostam de ser súditos, né? Eu lembro de uma coisa, quando tiraram o Bustani, que ele era o secretário da agência que cuidava de armas químicas, acho que foi o Clinton, o Bush, que pediu para tirar ele, porque ele deu um parecer contrário que não tinha arma química no Iraque. E eu lembro que quando tiraram ele, indicaram um japonês, eu estava discutindo com o embaixador, que eu não vou falar o nome agora, sabe? Esses embaixadores tipo lambibota, sabe? Aí o embaixador estava tentando me explicar, mas presidente, mas o Brasil não tinha que ter aquela agência, porque o Brasil não põe dinheiro, quem põe dinheiro lá é os Estados Unidos, então eles tinham o direito de indicar. Companheiro, não é assim. O mundo não é regido apenas pela questão de dinheiro. É pela questão política, pela questão de respeito. Eu estou vendo que do jeito que a coisa está caminhando, os americanos vão conquistar uma coisa que ninguém dá valor, que é o Brasil ser o primeiro a falar na sessão da ONU. Eu estou vendo a hora do Bolsonaro chegar e falar, ô Trump, vai você, vai. Fala por você e fala por nós. Já que você vai falar, fala pelo Brasil também. Eu estou vendo a hora, porque falar em primeiro lugar é uma questão de honra, você dá o tom.
Eu lembro que quando eu fui fazer um discurso contra a política americana, o Bush estava me ouvindo. Sabe? Então é um momento importante para o Brasil. Eu estou vendo a hora que ele vai lá, o filho dele vai negociar isso. Ó. Esse negócio de ser primeiro para nós não interessa, não. Veja por que eles não te querem. É o Trumpzinho que vai falar, veja o que eles querem falar. Sim. É isso. Então, eu nunca vivi um tempo de subserviência como esse que a gente está vivendo agora. É uma coisa de se apequenar, sabe? É não se respeitar em nenhum sentido. Sabe? Você se respeita no trato que você fala. Mino, eu digo sempre o seguinte, um país como o Brasil, ele tem que ter, além do respeito das chamadas grandes potências, o Brasil precisaria ser uma espécie de indutor, sabe, de uma nova estratégia política na América do Sul e uma nova política na África. Ninguém era mais querido na África do que o Brasil. Ninguém. Ninguém. A expectativa que eles tinham com relação ao Brasil era muito grande. É por isso que nós fizemos a fábrica de antirretrovirais em Moçambique para cuidar da AIDS. É por isso que nós fizemos uma universidade à distância, que a última vez que eu fui lá tinha 900 alunos, agora acho que até acabou. É por isso que a gente mandou a Embrapa para Gana, porque a gente queria que o Brasil pagasse a sua dívida histórica com o povo africano, não em dinheiro, mas em solidariedade. Sabe, na ajuda, no desenvolvimento da África, a Embrapa pode muito. A savana africana tem a mesma lógica do cerrado brasileiro. A Embrapa poderia contribuir de forma extraordinária para que a África tivesse um boom agrícola. Era isso que eu acho que o Brasil deveria produzir. Você já percebeu que não tem na América Latina nenhum país que cresceu como a Finlândia, como a Noruega, como a Dinamarca? Você percebeu? Não poderia ter um país desenvolvido aqui na América Latina? Não tem nenhum. Porque os americanos não querem. É lógico. Não querem. Nós nascemos para ser a senzala. É isso que nós temos que perceber. O Brasil só vai crescer, só vai quando ele recuperar a sua autoestima. Quando ele perceber que ele não tem que dever nada aos Estados Unidos, ele não tem que dever nada à Europa, ele tem que ter relações diplomáticas de respeito. O Brasil é um país que não tem contencioso, gente. O Brasil é um país que pode lidar com todo mundo. Sabe? É assim que o Brasil tem que ser. O Brasil não pode ser favorável aos americanos contra a China, ser favorável à China contra os americanos, ser favorável à Rússia contra... Não! O Brasil não tem que ser contra ninguém. O Brasil tem que ter a favor da paz e da democracia. O Brasil precisa dizer alto e bom som. Aqui na Venezuela, quem vai resolver o problema da Venezuela é o povo venezuelano. Se tiver alguma crítica ao presidente Maduro, peça uma reunião de presidente para presidente e discuta com ele como se fazem os seres civilizados do século XXI. É assim que se faz as coisas. Agora, você ficar subserviente, o Brasil abrir mão da sua indústria naval, da sua indústria de gás, da sua indústria de petróleo, o Brasil desmontar, inclusive, pode ficar certo que vai acabar o submarino nuclear. O Brasil vender a Embraer, passar a nossa inteligência para a Boeing. É um desprezo contra, sabe? É como se você fosse casado e cada vez que você abrisse a boca fosse passar a mal da tua família. Você não se respeita. Então você não tem direito de ser chefe de família. Um presidente que não te respeita não tem direito de ser presidente. É preciso dizer que o Brasil é dono de si, não pela bobagem que faz, pelas coisas boas que faz. Quando a companheira Dilma criou o Brasil sem fronteira, sem imaginar 100 mil jovens estudando lá fora, como os chineses, que têm milhares e milhares, sabe? Quando a gente resolveu falar, não, o pobre vai para a universidade nesse país, e o companheiro ministro da Fazenda nunca mais utiliza a palavra gasto com educação. Educação, a partir de agora, chama de investimento. Laboratório não é gasto, é investimento. É assim que você vai criar um país. Porque se a gente não discutir essas coisas, nós já nos perguntamos por que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão.
O último a fazer independência? Que não acabou ainda. Por que o Brasil foi o último a ter uma universidade federal? Quando o Brasil criou a primeira, a Argentina já tinha feito a sua primeira reforma universitária. O Peru criou a primeira em 1554. O Peru, incrível. A Bolívia criou primeiro que nós. Sabe, você já te perguntou por quê? Então, quando a gente pergunta por que o Brasil é atrasado, de vez em quando você vê uma analista falar, não, porque o Brasil está pior do que o Chile, porque o Brasil está pior do que a Argentina, porque o Brasil... Ora, o Haiti fez a independência primeiro que nós. Presidente, o tempo está acabando. Eu queria só fazer uma última pergunta. Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer. Mas eu queria só terminar dentro que, ao invés de a gente ficar perguntando, nós temos que perguntar quanto custou a esse país ser subserviente desde que foi descoberto. Quanto custou a esse país? Ao Brasil. É Sim, isso. É um bom cálculo. Lula, você se dá conta de que se você, tão logo a Dilma foi reeleita, tivesse dito, eu vou ser o seu chefe da Casa Civil. Em lugar de fazer isso quando já era tarde. E o doutor Gilmar Mendes interferiu imediatamente. Não, posso lhe dizer uma coisa? Diga. O Palácio, Hein? o Palácio do Planalto, Sim. e nenhum palácio do mundo cabe 2 presidentes. Meu caro. Não é possível. Eu, sinceramente, não Mas acho. por que você topou? Eu não topei, veja, deixa eu contar uma coisa. É preciso saber qual foi as circunstâncias que eu, naquela época, depois da 1h da manhã, disse sim. Sabe? Mas eu não achava conveniente politicamente, porque eu estaria entrando como salvador da pátria. Sabe? Não era eu que ia salvar, era uma mudança comportamental de todo o conjunto do governo. Mas também não vamos discutir isso agora, porque é desagradável. Quer dizer, eu na verdade, cometi, se eu tivesse que acertar um erro cometido por mim, foi o erro de não ter assumido que era candidato em 2014. E não assumi porque eu gosto da Dilma, porque respeito a Dilma, porque democraticamente ela tinha o direito de ser candidata. Isso eu sei. Sabe? Mas depois você querer governar no lugar da presidenta não dá. Na minha cabeça não dá, viu? Na minha cabeça não dá. Então, sabe, o que eu acho é que nós não fizemos política corretamente. Não a Dilma, o PT, a Dilma, eu, todo mundo. Nós erramos na política e colhamos o que plantamos. Com uma direita ensandecida, querendo destruir o pouco que nós tínhamos conquistado de social nesse país. O presidente chegou aqui, infelizmente, ao final. Foram realmente 2 horas voam, né? A gente acha que é muito tempo, mas não. Tinha ainda milhares de perguntas para fazer, mas fica para a próxima. Não vai dizer que você está com as melhores perguntas não foram feitas. Não. A melhor pergunta você tem que fazer no começo. Eu, quando ia dar entrevista, toda vez que eu começava a entrevista, eu dizia, olha, se tiver as melhores perguntas, faça agora, porque quando acabar a entrevista, lá, a melhor não sei.